Quando o assunto é animais gigantes, qual o primeiro que você lembra? Dinossauros, baleias. Olha, eu duvido que você pensou em um bicho-pau. E eu aposto que vermes nem passaram pela sua cabeça. Isso porque você até pode saber que eles existem, mas não faz ideia do tamanho que podem atingir. Os maiores animais estão aqui e você vai descobrir agora quais são. Aqui é o Ivan Lima e você é muito bem-vindo. O primeiro animal que eu quero te apresentar não é o maior de todos, mas ao mesmo tempo é o maior de todos. Calma que vai fazer sentido. O nome dele é Phobaeticus shani e ele é uma espécie de bicho-pau. Na verdade, essa é considerada a maior espécie de insetos do mundo. Percebe o paradoxo? Esse nomezinho complicado foi escolhido em homenagem ao naturalista amador Datuk Chan Sheolun, que encontrou a espécie com a ajuda de um fazendeiro lá na Indonésia. Chuta o tamanho dele. Para você ter uma ideia, em 2010, um de 36 centímetros foi encontrado pelas florestas da Ásia. Só que o de Datuk era bem maior e chegava a 56 centímetros. Imagine um inseto desse tamanho aparecendo aí na sua casa. Na verdade, isso é bem difícil de acontecer, pois esse bicho-pau adora viver bem no alto das árvores e que deixa ainda mais difícil a aventura de encontrar alguns maiores ou mesmo novas espécies. Em relação à alimentação, ele come apenas material vegetal como folhagem. Sabe aquela história de que alguma coisa vale mais do que 1000 palavras? Pois é. Essa foto entra em um desses casos. O que você está vendo aí, do outro lado, é o peixe-remo. Mas talvez você o conheça como regaleco ou rei dos arenques. A verdade é que ele tem vários nomes e há muitos séculos se tornou personagem de lendas e mitos por causa do formato peculiar, como uma serpente. E até que faz sentido, afinal, um peixe-remo pode alcançar 15 metros de comprimento. E o mais curioso é que essa espécie não é nada fácil de ser encontrada, já que ela vive em grandes profundidades, normalmente nas partes mais profundas do oceano, de 600 a 1000 metros abaixo da superfície. Por causa disso, quando um deles é visto, muitas pessoas consideram como um mau presságio. O peixe-remo é famoso por prever terremotos e tsunamis, principalmente no Japão. Por viverem nas profundezas, os especialistas acreditam que eles tenham mais sensibilidade aos fenômenos naturais que acontecem no fundo do mar. A viagem até a superfície seria uma espécie de fuga, entende? Bom, por mais que ele seja um pouco assustador, com todo esse tamanho e cerca de 200 quilos, o peixe-remo não é capaz de fazer nenhum mal aos seres humanos. Primeiro, porque nem dentes ele tem. E, em segundo lugar, porque ele se alimenta de pequenos peixes e substâncias aquáticas. Agora me conta, qual o maior tamanho que você acha que um animal poderia alcançar? Sem absurdos, por favor. Agora me fale aqui nos comentários se o número era maior ou menor que 45 metros de comprimento. Pois acredite ou não, esse é o tamanho de um sifonóforo gigante. Já tinha ouvido falar dele? A cerca de 600 metros abaixo d'água, pesquisadores conseguiram encontrar esse curioso animal invertebrado. Só que existe uma pegadinha nessa história. O sifonóforo é grande como um todo, mas ele não é um organismo único. Na verdade, ele é composto por várias colônias de células que fazem reprodução assexuada e cumprem diversas tarefas para manter a unidade viva. Essas colônias são chamadas de zooides. Outro fato interessante é que, enquanto alguns dos organismos são especializados na captura da presa,
outros trabalham como se fossem bocas e cercam o alimento. Depois disso, os nutrientes são enviados por um gigantesco trato digestivo que os distribui para cada um dos organismos e mantém todas as partes funcionando. De acordo com Rebecca Helm, a professora da Universidade da Carolina do Norte, que estava estudando o caso, esse animal pode ter dezenas ou centenas de anos. Tudo porque a vida marinha se desenvolve de uma forma diferente da que estamos acostumados. E se for para escolher um animal que compete com o sifonóforo, em questão de estranheza, e é claro, de tamanho, então a gente precisa falar sobre o Linnaeus longíssimos, ou como ele é popularmente conhecido, o verme cordão de bota. E o porquê disso é simples. Ele pode alcançar 55 metros de comprimento. Só que isso não é uma regra. Então pode ficar tranquilo, porque é pouco provável que você vá ver um bicho desse tamanho por aí. O comum é que ele atinja de 5 a 15 metros e, geralmente, não passe dos 10 milímetros de largura. E apesar de ser chamado de verme, seres humanos e outros mamíferos não precisam se preocupar se tiverem contato com ele. O mesmo não pode ser dito para os crustáceos e outros animais marinhos. Isso porque o cordão de bota libera um muco espesso que é bastante venenoso, capaz de paralisar e até matar os pobres crustáceos. Por também agir de maneira bem eficaz contra baratas e outros insetos, essa toxina é estudada hoje em dia para o desenvolvimento de novos inseticidas. E como ele prefere águas mais frias, o cordão de bota já foi encontrado na região costeira da Noruega, Suécia e também do Reino Unido. Enquanto isso, em uma região turística da Austrália, alguns guardas florestais conseguiram capturar uma fera de 350 quilos, com 4 metros e 40 centímetros. Tem alguma ideia de qual animal era? Pois acertou quem pensou em um crocodilo. Esse, na verdade, é um crocodilo de água salgada, um dos maiores répteis do planeta e também um dos mais perigosos. Só que esse não foi o maior já encontrado. Atualmente, o maior crocodilo em cativeiro é Cassius, com 5 metros e 48 centímetros de comprimento. Ele foi capturado em 1987, na região norte da Austrália, e desde então vive em um parque destinado à vida selvagem. A estimativa é que ele tenha mais de 100 anos. Cassius recuperou a posição depois da morte de Lolong, em 2013, que media 6 metros e 17 centímetros. Estima-se que, na natureza, alguns crocodilos da espécie tenham mais de 7 metros, só que nenhum foi capturado ainda. E isso também não é motivo para ter medo de encontrar um por aí. Esses animais preferem águas salgadas em regiões costeiras, lagoas e também manguezais. Se adaptam facilmente ao ambiente. São ótimos nadadores e são mestres em atacar as presas quando elas menos esperam. Com muita paciência, eles se escondem embaixo d'água e aguardam o momento certo para atacar. Se você chegou até aqui, prepara-se para um dos animais mais impressionantes, mas também o que tem uma das histórias mais tristes. Trata-se de uma piton de 10 metros de comprimento, encontrada na província de Kalimantan Central, na Indonésia. O problema é que ela foi encontrada carbonizada, depois de um grande incêndio florestal que assolou algumas regiões do país em setembro de 2019. Sabe aquelas tristes imagens que a gente vê pela internet dos incêndios que devastaram o Pantanal nos últimos meses? Pois é, a mesma situação aconteceu por lá. Muitos dos animais, como essa piton de 10 metros, foram encontrados em posições que indicam o desespero
enquanto tentavam fugir das chamas. A cobra e outros animais foram encontrados por moradores da região depois que as autoridades conseguiram controlar o incêndio. De acordo com especialistas que estiveram no local para investigar, essa piton poderia facilmente comer cabras e vacas, talvez até mesmo um ser humano. Caso você não saiba, a Indonésia é famosa por ter cobras grandes como essa. Em 2018, a imprensa voltou os olhos para o país quando foi encontrado o cadáver de uma mulher dentro de uma piton de 7 metros. Depois que a mulher desapareceu, os moradores da região encontraram a cobra perto dos sapatos da vítima e logo desconfiaram que ela poderia ter alguma relação com o caso. Dito e feito. Depois de matar a cobra e abrir a barriga do bicho, lá estava o corpo da mulher. A hipótese mais aceita é de que a cobra estrangulou a vítima e depois a engoliu. Ficou impressionado com esses animais? Então, já deixa o combo aqui embaixo. Like, inscrição e comentário. Até mais. Um grande abraço. Tchau.